Hoje vamos falar sobre produtividade. O primeiro ponto é que ser produtivo é diferente de estar ocupado ou sobrecarregado ou trabalhar demais. Essa é uma lição que a gente acaba demorando para aprender na vida. Você começa a perceber esse tipo de coisa, principalmente no trabalho, assim. Dependendo do teu nível na empresa, você começa a ser mais requisitado para fazer algumas coisas, né? Então, dependendo do tipo de trabalho que você tem, se é administrativo, se é na produção, na fábrica, tem coisas que você não consegue fazer ao mesmo tempo, né? Então, isso acho que acaba afetando mais quem trabalha em escritório, assim, esse tipo de coisa. Que é o quê? Muitas pessoas te pedindo coisas e você aceitando todas elas e se sentindo pressionado, estressado para conseguir fazer todas elas. Mas o que acontece geralmente é que a gente acaba tendo muito medo de dizer não, talvez, ou sente uma necessidade de tentar fazer tudo, de que, pô, se eu fizer muita coisa eu vou ser reconhecido, sabe? Eu tinha muito isso, e ainda tenho um pouquinho, eu vou ser sincero. Mas enfim, né? É aí que eu falo que a gente começa a perceber isso no mercado de trabalho. A gente acaba se sobrecarregando porque a gente aceita muita coisa pra fazer e depois a gente quer ser reconhecido pela quantidade de coisas que a gente faz. Só que tem um problema aí, porque nem sempre a empresa vai valorizar você porque você tá trabalhando muito. Porque trabalhar muito não é sinal de produtividade. Pode ser que tenham coisas que você tá fazendo que não são importantes. Talvez seja importante para uma pessoa, mas quando você olha no macro da empresa, não seja tão relevante assim. Não é uma coisa que você consegue usar como argumento depois. Então, por isso que é tão importante a questão de priorização, né? Eu sei que é difícil. Quando as pessoas pedem as coisas pra gente, a gente não consegue estimar a importância daquilo. Mas tem um conceito lá que eu não lembro o nome, mas é uma matriz de prioridade. Então é uma matriz que você consegue meio que separar as coisas. Talvez seja um pouco difícil de aplicar elas, mas se você pegar o hábito de refletir sobre isso, é aí que você começa a gerar valor para a empresa. Porque quando você tem noção do que é importante e o que gera impacto de verdade, você consegue priorizar, que você consegue usar como argumento para pedir um aumento, por exemplo. Então reflita se as coisas que você está fazendo são importantes, ou se são relevantes, ou se geram valor de alguma forma no teu trabalho. Porque no final das contas, a gente quer CLT, a gente tem que gerar valor para a empresa, né? Então, por que eu vou fazer coisas que não geram valor nem para a empresa e nem para mim? Fica a reflexão aí, dá uma pensada. Quando alguém chegar pedindo coisas para você, pergunte, né, provoque elas, o que isso vai mudar na sua vida? Qual que é o impacto disso? Porque às vezes também é uma dificuldade da pessoa trazer o valor para você. Uma vez que você provoca a pessoa para fazer isso, ela traz valor e você consegue usar isso como argumento depois, né? Melhor do que você só fazer e não ver nada depois. Bom, seguindo, né, a gente tem também o problema de procrastinação, né? Então, hoje, eu já não acesso o Instagram faz um bom tempo, mas se você usa, com certeza tem as pessoas que você segue que são as pessoas super produtivas, né? Que, a pessoa acorda às 6 da manhã, vai pra academia, aí volta, lê, aí vai pro trabalho, no intervalo estuda e, tipo, à noite vai pra academia, mas depois da academia vai fazer a janta, fazer as marmitinhas da semana, então aquela pessoa que consegue ser 100% produtiva, né? Isso pra mim, claro que vão ter as exceções, né, que as pessoas conseguem mesmo fazer isso, mas vão ter aquelas pessoas também que não fazem aquilo todos os dias, mas ela posta quando ela consegue, né? Ela não vai falar assim, ó, gente, não consegui treinar hoje, porque não vai gerar conteúdo, né? Então, tome cuidado pra quando for se inspirar nessas pessoas, porque a pessoa acaba vivendo daquilo porque ela tá se vendendo assim, né? Então, aquilo é o produto dela. Então, você não precisa copiá-las ou imitá-las pra ser produtivo. Eu me cobrava muito, assim, quando eu comecei a ir pra academia, porque eu pagava academia, acho que isso aconteceu com todo mundo, né? De pagar academia e não ir pra academia, ou deixar de brinde lá pra ela. Ou mesmo quando eu ia, de ficar muito tempo sem ir, né? Então, eu ia uma vez, aí levava 3 dias pra ir de novo, ou levava uma semana. Às vezes ficava 2 semanas sem ir pra academia. Eu me cobrava muito, apesar de eu ser preguiçoso e ficar com preguiça e não ir, depois eu ficava me sentindo mal por não ter ido, né? Não sei se você já se sentiu assim de deixar de fazer algo porque não está animada para fazer aquilo e depois que passou você fica, putz, por que eu não fiz isso? Eu devia ter feito. Eu me cobrava muito e ficava com esse sentimento ruim depois. E as coisas começaram a mudar quando eu mudei a chave. Eu pensei, pô, eu não preciso fazer isso todo dia. Eu não tô fazendo isso por ninguém, tô fazendo isso por mim. Então, se eu não quiser hoje, tudo bem, posso faltar hoje, mas amanhã eu vou. A minha relação com a academia foi, eu quero ir 2, 3 vezes na semana, no mínimo. Então, às vezes eu vou mais, às vezes eu vou 3, às vezes eu acabo indo 2.
Tipo, não, eu não me cobro mais por isso, assim. O importante na minha vida, no meu ver hoje, é não desistir. Então, se você vai pra academia, você tem que ter uma noção do mínimo possível pra você não desistir da academia. Então, se é uma vez por semana, vai uma vez por semana. Não importa, entendeu? O problema é quando a gente fica se cobrando por fazer algo e acaba não fazendo nenhum dos dois, né? Você se sente mal por ir pouco, e daí por se sentir mal por ir pouco, você acaba não indo mais. Esse é o problema, assim, de desistência, né? O problema é a desistência, não a consistência. Porque a consistência, ela se constrói. A desistência, acabou, entendeu? Quando você vai uma vez por semana, daqui a pouco você vai duas, daqui a pouco vai três, daqui a pouco você volta aí duas de novo. Então, a consistência é isso, é você fazer frequência e ir aumentando a frequência conforme a tua necessidade, a tua rotina e tal. E isso conversa muito com outro ponto que eu queria falar, que é sobre procrastinação, né? Porque às vezes, principalmente quando a gente que trabalha, você tem o horário certo pra fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você entra trabalhar às 8 e você vai pra academia de manhã, você acorda, sei lá, 6h30, 6 horas, você tem 10 minutos pra conseguir ir ou não pra academia, porque se você passar aquele ponto, você não consegue mais ir porque não dá tempo. Então, qual foi a minha sacada pra lidar com isso, né? Porque eu acabava faltando muito, deixava de fazer as coisas porque eu perdi esse time. E eu fiz manipulei o meu cérebro, eu diria, porque não sei se você já pesquisa esse tipo de assunto, a procrastinação ela acontece quando você, isso é uma análise minha, tá? Nem sei se isso já foi falado em algum lugar, mas pra mim a gente procrastina quando a gente tá em dúvida se vai fazer aquilo ou não. Então, por exemplo, acordei com preguiça e todo dia eu vou treinar de manhã. Acordei com preguiça. Aí eu fico, putz, será? Daí eu fico pensando, né? Putz, será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu vou ou será que eu não vou? E é essa pergunta que você faz que deixa o teu cérebro confuso. Porque daí você fica refletindo se vai ou não vai. E o tempo vai passando. Até que chega um ponto que o tempo passou do ponto que você poderia ir. E daí você desiste porque já não dá mais tempo. Então o que eu fiz? Eu mudei essa confusão na minha cabeça. Quando eu acordo com preguiça de sair de casa, por exemplo, eu fico... Na verdade eu fiz um acordo antes, né? Eu coloquei na minha cabeça, bom, se eu não vou treinar, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Então, pra compensar, entendeu? Pra não ficar com aquele sentimento ruim depois. Que o problema, no meu ver, é quando você não vai e você fica deitado na cama. Então, você fica fazendo nada. E daí você perdeu tempo, entendeu? Você realmente não... Você trocou uma coisa que te faz bem, que seria produtivo por nada. Ou seja, foi um prejuízo pra você, eu diria. E daí o que eu fiz, né? Então eu pensei assim, bom, se eu não for pra academia, então eu tenho que estudar. Então, se eu não vou pra academia, eu tenho que ler. Se eu não vou pra academia, eu tenho que lavar a louça. Você cria acordos com você mesmo de trocas, né? Tipo, se eu não vou fazer isso, então eu tenho que fazer tal coisa. Mas eu diria pra você escolher uma coisa só. Não fique deixando muito aberto, porque senão você sempre vai gerar mais confusão na tua cabeça, porque você vai ter mais coisas pra decidir, entendeu? Então eu coloquei meio que coisas pares, assim, academia tem que estudar. Ou se eu não leio, eu tenho que lavar a louça. Tem que, tipo, sempre fazer trocas. Porque assim você consegue fazer o teu cérebro decidir entre duas opções. E as duas opções são boas pra você. Diferente de quando você não pensa nisso e você acaba deixando de estudar pra assistir Netflix, você deixa de treinar pra ficar deitada, de ler pra ficar mexendo no celular. Então são coisas que você condiciona o teu cérebro a te ajudar, entendeu? Então essa é uma segunda forma de você lidar aí com a procrastinação. Essa é a forma que eu encaro a questão de produtividade, geração de valor, procrastinação. Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Experimenta esse lance de fazer as trocas mentais das tarefas, que eu tenho certeza que vai mudar a sua relação com as coisas. E não se cobre ser consistente naquilo todos os dias. O importante é você começar e não parar. Porque quem desiste não evolui, quem continua vai sempre estar em crescimento. É isso, valeu por assistir e até a próxima.